Nessa videoaula a gente vai configurar um LVM no Debian, no meio da instalação do Debian, justamente no passo onde é solicitado a configuração dos discos. Para quem não sabe, LVM, o que é LVM? LVM é a sigla em inglês, que é Logical Volume Manager, né, que você faz o gerenciamento de volumes lógicos, né. Ela designa aí um padrão de gerenciamento de partições em qualquer tipo de disco, né? Seja IDE, SCSI, SATA, SAS, ele gerencia tudo isso daí. Ele foi desenvolvido inicialmente pela IBM, né? Até outras empresas, instituições aí como HP, Open Group começaram também a utilizar essa arquitetura, né? Ao contrário do método tradicional de particionamento, o LVM ele cria, na verdade, um grande disco virtual, né? Ou ele pode, inclusive, ter mais de um dispositivo de armazenamento, que daí ele divide em partições virtuais, né? A grande vantagem do LVM é que ele permite o redimensionamento das áreas, né, de modo dinâmico, ou seja, com o sistema operacional sendo utilizado. Você pode manipular, acrescentar disco, remover disco, ampliar esse grande disco virtual. Tipo, você tem um disco virtual de 100 gigas. Ele é composto por dois discos de 50 gigas, que também podem ser discos virtuais, né? Então a gente vai iniciar agora aí com o VirtualBox a instalação de um Debian. Quando chegar no passo de configurar os discos, configurar as partições, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daí. Então vamos começar uma instalação nova, Debian 7.1.0, né? E x64. E é uma versão que eu mais uso, mais compatível. 512 inicial, vamos criar um disco pequeno. Aqui que está um passinho até que eu vou aproveitar, não é o foco da aula, mas eu vou demonstrar aí umas configurações que têm causado menos problemas para mim, que é o formato do tipo, o tipo de arquivo do disco rígido, né? Esse cara aqui, ele é muito flexível, ele é bem compatível com virtualizadores Proxmox, com VirtualBox, com Zen, com VMware. Então você tem uma flexibilidade, porém é um cara que ainda não está sendo muito usado, ele não está justamente para essa flexibilidade. Os grandes servidores, os grandes virtualizadores ainda estão se adaptando a esse cara. Então eu ainda prefiro usar o formato mais seguro, mais primata, né, da virtualização, que é o VHD. E o outro passo muito importante é o tamanho fixo. Inicialmente, quando eu comecei a brincar com virtualização, eu usava somente o dinamicamente alocado. Então, se você diz que você quer um disco virtual de 10 gigas, né, mas ele vai consumir esses 10 gigas do seu HD conforme ele vai usando isso dentro da máquina virtual. Então, se a instalação do Debian consumiu 1 giga, o disco é 10, o arquivo de disco .vhd será de 1 giga, entendeu? Mas ele terá como métrica, como limite de uso, o 10 gigas. Então aqui não, aqui ele vai realmente criar já um arquivo disco, né? Um arquivo .vhd de 10 gigas. Ele já vai criar ali. E isso traz mais velocidade para a máquina virtual. Ela fica até mais rápida. Ela demora um pouco aí agora para criar, mas você não perde tanta velocidade lá na frente. Vamos criar um disco aí de 8 GB padrão, VHD, né? Fazer a criação. Esse passo demora um pouco mais, justamente porque a gente já está definindo agora que o disco, que o arquivo será de 8 GB e ponto. Se precisar de mais, é justamente com o LVM que nós vamos resolver o problema a hora que esse 8 GB encher, né? Então eu tenho essa segurança. Eu posso fazer um disco pequeno inicialmente, suficiente para suportar a instalação do Debian. E depois, como a instalação Debian vai estar com o LVM configurado, atingiu os 8 gigas, formata, cria outra máquina com 20? Não. Você vai lá no LVM, acrescenta um disco virtual aqui no VirtualBox e acopla ele, você insere esse disco nesse 8 GB aí, entendeu? Vamos aguardar o término. A gente vai falar bastante de Linux também no canal, principalmente Linux, né? Principalmente Linux. Mas hoje, essa primeira videoaula aí pra gente inaugurar o canal, eu vou demonstrar o LVM.
né? Tem bastante gente na internet procurando assunto de LVM, muitas pessoas, muitos fóruns ensinam cada um de um jeito. Isso que vai ser feito hoje aqui é usado, eu uso muito no meu dia a dia, né? Eu trabalho já há 10 anos com Linux, então já fiz muito disso daí. Eu criei um padrão para mim mesmo, né? Que é mais fácil de você trabalhar. Não existe padrões aí no mundo da informática, mas esse é o que eu adotei e acho mais seguro e tal. Então, quando às vezes eu me deparo com uma máquina virtual de 2 anos atrás, que está lá em produção, eu só vejo se ela tem LVM. Tem, então eu já sei como foi feito. Se fui eu que fiz, eu sei como está feito. Então é mais fácil você chegar lá e configurar, né? Se é outro cara que fez, aí você tem que entrar nas configurações, é mais complicadinho. Tem que ver como que o cara fez para você trabalhar em cima disso daí. Isso que a minha máquina não é lenta não, é demorado mesmo. Aí criou o disco. Tá aqui a máquina virtual, né? É, vamos iniciar ela. Vou até mostrar aqui nas configurações primeiro. O armazenamento. Tá aqui o disco de 8 GB. Então, lá no arquivo, bom, lá no diretório ela já criou o arquivo com 8 GB. Opa, peraí. Vamos mostrar aqui. Onde é que ele tá? VHD. Aqui, ó. Esse é o arquivo de disco. Então ele está com 8 GB aqui. Eu não sei nem se está vendo. Acho que eu mandei selecionar a janela. Bom, ele criou um arquivo já direto de 8 GB, como se fosse realmente um HD. Então vamos iniciar ela. Vou pegar o Debian 7110. Sempre uso o NetInst, porque a gente pega da internet tudo que tem de mais recente, mais atualizado, os pacotes. Vamos carregar ele e vamos iniciar. Vamos instalar. Instalação sem gráfico. Português. País, território ou área, Brasil. Teclado português brasileiro, que é o BNT2. Para quem ainda não tem um pouco de conhecimento, aproveita já essa aula para seguir esse modelo de instalação do Debian que eu costumo fazer. Na verdade, nada mais é do que avançar, concluir aí, mas quando chegar nas configurações de particionamento, a gente vai personalizar. A gente não vai seguir as opções padrões, as opções oferecidas pelo Debian. A gente vai manipular aquilo ali. Ele está pegando a rede, que é a rede NAT. Vou deixar o nome da máquina como Debian Test LVM. Domínio exemplo.com.br. Vou colocar uma senha de root. Um usuário adicional aí. Confirma o nome do usuário. E uma senha para ele. Confirma duas. Eu estou no Paraná. Chegamos na parte do particionamento. Então nós vamos. Ele tem um assistido, que é para usar o disco inteiro. Se você vier aqui, ele vai criar ele vai te dar essas opções. Todos os arquivos em uma partição para iniciantes. Então, ou seja, ele vai criar ali uma partição swap, que é a partição quando a memória dá aquela enchida, ele joga ali o que tiver de processo ocioso, ele joga para swap e dá prioridade de processamento e memória para os que estão em produção, né? Para os processos que estão realmente sendo executados. Então aqui ele vai criar uma partição swap, né?
Ele vai definir ali, baseado no teu disco, no que foi alocado de memória para essa VM, que foram 512 MB que vocês viram lá. Então, baseado nessa informação, ele vai criar vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai criar um disco. Ele criou uma swap de 401,6 MB e criou a partição primária, né, com todo o sistema barra, né, igual vocês estão vendo ali. Nós não vamos fazer assim. Nós vamos seguir. Vou voltar aqui. Particionamento de disco. Desfazer as mudanças. Desfazer as mudanças. Particionamento assistido. Nós vamos. Aqui ele faz o LVM automático, mas é aquilo que eu falei. Né? Se ele fizer automático, você não vai saber as configurações exatas e não vai atender a necessidade que você quer. Ele tem que te dar até as mesmas opções. Ele já nem te mostrou, tá vendo? Vou até cancelar isso aí. Então vamos aqui, assistir, usar todo o disco, manual, né? Vamos lá, você vai selecionar esse cara aqui. Vamos criar a tabela de partição primeiro, no HD. As partições que devem ser criadas fora do LVM são /boot e swap, né? Nós vamos deixar o boot do Linux fora do LVM, né? Não vai ser manipulável a partição de boot. Então eu recomendo que, para esse Debian 7 Wheezy que lançou aí, em torno de ele tem usado em torno de 30 megas, né? Mas isso vai crescendo conforme você vai manipulando, conforme você vai usando o Linux, coisa e tal. Então eu sempre crio. Hoje espaço em disco é barato, né? Então eu sempre coloco 250 megas, 280 megas. Vamos colocar 250 MB para a partição primária, por lá na partição de boot. E vamos aqui também. Pessoal, os outros amigos que eu tenho de Linux me xingam aí porque, porra, para que usar XT3, né? Isso aí já é ultrapassado. Eu uso até XT2 se vocês querem saber, porque é uma partição, é um sistema de arquivo muito seguro, bem tolerante a falhas, tolerante a queda de energia. Então eu uso, Adriano, XT2 no /boot. Nunca tive problema com isso. Opa. Então aqui no ponto de montagem você vai selecionar o /boot, arquivos estáticos, veja bem, que eles não alteram, a não ser que você vai lá, vamos acrescentar mais linhas no Grub, no Lilo, mas aumenta a coisa de kbytes, né? Geralmente ele não mexe. Então por isso que a gente usa pouco espaço para essa partição. Arquivos estáticos do carregador de inicialização. Vamos criar essa partição aí. O resto não precisa alterar nada, rótulo, bloco reservado, uso típico, nada. Só vamos finalizar com a partição ext2 para o /boot de 250 MB. Vamos lá. Aqui sobrou o que sobrou do 8.6 do HD. Vamos criar a última partição fora do LVM. Vamos colocar essa VM, a gente vai montar um web server, um Apache. Mas não nessa videoaula, mas ela vai servir para a gente montar um Apache com FTP, PHP, né, MySQL, Postgres, JBoss, Tomcat. Vai ser web servers, então vamos decidir o que vamos fazer com ela. Hoje temos aí 512 MB. Como é uma máquina virtual, você pode ir lá subir de 512 MB de memória RAM para 1 GB, para 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 GB de RAM, né? Eu uso, hoje eu acho totalmente desnecessário o swap. Eu prefiro não usar swap e comprar memória e inserir memória, porque você está forçando os teus processos do ambiente, teus processos do sistema operacional a ficarem disponíveis na memória RAM do computador, né? Quem quer alta disponibilidade faz assim. Então eu vou colocar, só para facilitar, como é 8.3 ali que tem disponível, para ficar redondo, eu vou pôr aqueles 300 MB de partição swap e vou deixar o 8 GB redondinho lá pro restante do sistema para a gente configurar LVM. Aqui eu vou deixar como lógica, que primário eu só deixo como boot, né? Vou jogar lá no fim da tabela de partição.
Então aqui que está o tchan do negócio. Você vai só colocar como swap a área de troca e você não precisa mais nem fazer ali a opção de onde será montado nada, porque ele realmente é um arquivo de paginação. Sobrou 8 GB, né, que nós vamos configurar o LVM. Aqui a gente não faz mais nada, a gente só vem aqui no configurar o gerenciador de volumes lógicos, né? Ele já detectou ali que a tabela de partição, né? E as seguintes partições serão formatadas. Ele vai primeiro terminar aquelas duas partições que a gente criou e depois a gente vai ir para o LVM. Confirma. Fez o /boot e fez o swap e já abriu o LVM, a gestão de configuração dos discos aí. Vamos criar primeiro um grupo de volumes. Esse é o cara massa, a gente vai criar o grupo, né? Eu vou criar ali grupo 1. Depois você pode ter outro grupo, né? Segue a sequência. Grupo 1, né? Onde será o grupo 1? Ele será responsável pelo quê? Pelo aquele 8 GB que sobrou. Então você vai marcar ele ali. Até 8040 MB de espaço. Vamos arredondar para 8 GB. Então o grupo 1 vai cuidar do cara de 8 GB, aquele espaço livre que a gente já fez. Aqui está o /boot, que está no SDA1, e o swap de 300 MB. Marcamos ali a opção daquele 8 GB que sobrou do disco. Continua, né? Ele vai te pedir para você gravar as mudanças, conferir para a gente começar a configurar o LVM. Sim. Beleza, o grupo está criado. Grupo de volumes, veja ali no sumário, volumes físicos livres 0, volumes físicos usados 1, que é o 8 GB, que estava vazio. Grupos de volumes, tem um grupo de volume criado, volume lógico não tem nenhum. Nós vamos criar 2 para essa videoaula. Vamos criar um volume lógico aqui. Olha lá, 8 GB está ali, ó, que é do grupo 1. Vamos criar um volume chamado raiz. O raiz será o quê? /etc, /bin, /usr, né? /temp, /media, será o sistema. Aí vai estar a instalação do Debian, né? Vamos lá. Raiz, criamos, enter. Para raiz, eu vou deixar 6 GB. Você viu que eu tirei o 8 pelo 6, ou seja, nesse aí eu tirei 2 GB aí. Vou deixar 6 GB para instalação limpa do Debian. 6 GB e 36 MB. Criou lá volumes lógicos, ali no sumário, volume lógico 1. Vamos criar mais um volume lógico. Lembra que eu acabei de falar que a gente ia fazer um web server com essa VM? Então, muito conteúdo dessa VM vai estar num /var/www, que é o diretório root do Apache, né? Então, ali eu vou criar um volume lógico dentro do grupo 1 com aqueles 2 GB que sobrou, tá? Eu vou criar ele, vou chamar ele de var, ou melhor, vamos chamar ele de www, porque eu vou deixar esses 2 GB só para a partição /var/www, tá? Ou melhor, a gente vai ter que pôr /var porque o var está ali no começo. Vamos deixar /var. Tudo que estiver em /var dentro do Debian vai estar nessa segunda partição de LVM. O restante vai estar /home, tudo naquele volume raiz que nós criamos ali. Continua com os 2 GB que sobrou. Beleza, 2 volumes lógicos criados, 2 grupos de volume 1, tá? Vamos finalizar. Ele vai é isso, nós só fizemos as partições. Aqui, ó. O grupo 1 com 6 GB, essa aqui é uma partição, essa aqui, onde está o vermelho, é uma partição a de 6 GB que a gente vai montar o a raiz. Aqui está a segunda que a gente fez, que a gente vai fazer o /var, tá? Então vamos lá, fazer. Ó, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Chega aqui nessa partição e dá um enter nela. Vamos usar como enter Jornalin ext4. Tá. Ponto de montagem, o sistema de arquivos raiz, que é o barra. Tá. Opções de montagem, nada. Então é só o sistema de arquivos e o ponto de montagem. Finaliza a partição. Aqui nós vamos pegar o 2 GB e montar o /var, né? Usar como ext4 também. E ponto de montagem
barra var. Eu poderia informar manualmente aqui, ó, barra var barra www. Então esse diretório seria uma partição. Vou montar o barra var porque daí ele tem log, tem coisa e tal. Se log encher e travar, vai travar a partição, não trava o sistema. Então vou deixar o barra, voltar aqui porque já tem pronto ali a opção. Dados variáveis, entendeu? Eles estão em todo instante, eles estão alterando. Log, tudo é colocado ali. Por isso que é uma partição bem preocupante na hora de montar servidores. Finaliza. E finaliza o particionamento sobre o esquecer. Aqui ficou partição 1, barra boot. 6 é o LVM, que é esses dois aqui. E a lógica que é o swap. Finalizou. Ele vai pedir uma confirmação. Aí está a tabela, como ele vai fazer. Confirma. Ele vai criar o sistema de arquivo, formatação, tal. E ele vai prosseguir agora com a instalação do Debian, né? Cara, eu nem sei se está gravando essa tela, porque eu mandei o Camtasia selecionar a janela que está atrás aí, ó, a janela principal do VirtualBox. É só que faltava, não tá gravando isso aí. Vamos fazer a instalação do sistema básico. É por isso que eu gosto de usar a imagem netinst, netinstall, né, do Debian. Até de outras versões, do CentOS também, acho que é só desses dois mesmo, CentOS e Debian. E para uso pessoal, aqui eu estou usando Windows porque eu estou em casa, estou com Windows 8, até porque eu gosto de dar uns tiros aí no Call of Duty, então o Linux não está bom para isso ainda. Então lá no trabalho não, meu trabalho é Linux na veia, é o dia inteiro, tudo que eu faço no Windows em casa, eu chego lá e faço no Linux também, menos jogar. Então aqui eu tenho o Windows 8 aí, instalado. Vamos lá, sisteminha, vamos logo. E eu vou ter que editar esse vídeo, bicho, ele tá ficando com... Estamos já com 22 minutos, o foco era só apresentar o LVM, você veja bem. Então, na verdade eu até poderia editar, só que eu prefiro fazer uma videoaula assim, mostrando desde o começo. Pô, será que o cara... Eu não tô conseguindo fazer o LVM assistindo o vídeo que o Adriano mostrou. Tá, eu entro lá, eu vou fazer um vídeo mostrando só do LVM, por exemplo. Só startando o início do vídeo lá na configuração do LVM e o final na hora que a gente finalizar a partição. Aí o cara chega lá, vai ver no YouTube como fazer no LVM. Ele só vai pegar aquele trecho do vídeo do LVM, né? E se der erro, o cara, pô, mas não estou conseguindo fazer, mesmo ver o vídeo que o Adriano colocou, não estou conseguindo fazer. Então eu prefiro pegar assim do zero. O que o cara vai fazer desde o momento da instalação do Debian até o finalzinho aí. Eu vou esperar esse cara aí pra gente cair na tela de login dele. Instalação do sistema básico. Ó, ele tá... A princípio ele não está pegando nada da internet ainda. Ele está instalando somente o que está na ISO. Porque o monitorzinho de rede aqui... Aqui, ó. Não está nem piscando. Só disco. Então ele está pegando somente da ISO. Aquela ISO de 233 MB é o suficiente para instalação. Espelho de repositório. Isso aqui é quando você for fazer atualização, o apt-get, né? apt-get update, upgrade, dist upgrade e instalação de pacotes. Ele vai puxar do repositório que estiver mais perto de você, Brasil. ftp.br. Esse aqui é o principal, né? Se você está em São Paulo, perto da USP, use esse aqui, ó. Está mais perto da sua casa, né? Unesp, Santa Catarina aí, ó. Mas eu uso esse aqui. Esse cara aqui é fera, porque o link deles aí é top. Não tenho proxy aqui em casa. Vamos continuar. Está configurando o apt. Colocando lá. Acho que agora está usando rede. Ó. Agora ele está. Aqui, ó. Deu umas piscadas ali já. Olha lá, network. Então você já apontou para ele de onde você quer pegar os pacotes atuais, pacotes de segurança, atualizações de segurança, repositórios de pacotes de softwares. Você vai pegar do ftp.br.debian.org. E ele está indo lá agora
no arquivo de source list do Debian, tá lá indo lá atualizar. É daqui que você vai buscar o que o caboclo aí que vai estar administrando o sistema vai pedir para você. Vai estar obtendo arquivo da internet. Provavelmente deve ser atualização. Se meus pais não ficassem vendo vídeo no YouTube aí, cara, uma hora dessa, tava um pouquinho mais rápido. O meu pai senta lá perto da churrasqueira lá, com os cachorros, um notebook, chimarrão, e bota filme lá pra assistir no YouTube. Rapaz, chega aqui em cima aqui não acessa nada. Isso que é 10 MB de internet. Aí meu irmão liga o Xbox lá embaixo. Né? Eu moro numa casa aqui nos fundos, e meu pai mora na casa, meus pais, meu pai, minha mãe, meu irmão moram na casa na frente aí. E é um 10 MB só pra gente aí. Então, meu irmão liga o Xbox, minha mãe liga o PC da cozinha. Tá sem TV lá agora, daí ela fica vendo a novela via internet, cara. Ela achou um link ali que mostra a Globo ao vivo. Puta que pariu. Aquilo ali pesa. Aí meu pai já bota um filme no YouTube. Aí chega os primos, tudo ligando o celular aí, tudo no Wi-Fi. Pô, é foda. Opa. Era pra ser mais rápido. Lá onde eu trabalho é 100 MB. 100 MB full, 100 MB de up, 100 MB de down. Full duplex. Chegando a gosto de ver. Tomara que esteja gravando essa janela, cara. Tomara. Acho que estão fazendo janta aí já, porque eu tô escutando barulho de panela de pressão lá embaixo. Falta um arquivinho aí. Próximo passo, ele vai pedir pra gente selecionar o que você já quer instalar, que ele já faz agora. Eu não, mas olha, eu nunca seleciono nada. Nada. Depois que a VM tá ligada, eu vou ver se eu preciso de SSH, de web server, de Apache, banco de dados. Faço tudo depois. Agora a instalação limpa do Debian. E outra coisa, nesse vídeo é somente a gente vai demonstrar aqui agora somente a instalação do Debian e a configuração inicial, criação do sistema de partição da LVM e as definições básicas ali. A gente criou somente dois grupos, volumes lógicos, que é o raiz e o var, né, que nós criamos ali, dentro do grupo 1. Próxima videoaula, vou mostrar para vocês para a gente manipular isso com o sistema rodando. Eu vou simular aquele 6 GB da partição raiz, eu vou simular, perdão, aquele 2 GB da partição barra var, que é o volume lógico 2, eu vou simular aquela partição cheia. O sistema dizer, ó, a partição encheu, 2 GB lá, acabou, precisamos de mais espaço. E vou fazer uma videoaula ensinando o pessoal a acrescentar mais espaço naquele 2 GB. Qual seria, alguns anos atrás, qual seria a primeira reação de um sysadmin, de um administrador de sistema? O que o cara ia fazer? O cara ia fazer um backup e criar uma VM com mais espaço. Isso aí é complicado, porque principalmente onde eu trabalho, o cliente chega e fala: preciso de um software, uma aplicação web que roda em JBoss 8, JBoss 7, com Postgres 6, né, Java 7. E o Debian, eles usam lá como sistema operacional Debian Squeeze, uma versão 6, ou Debian Lene ainda, que é a versão 5. Então, essa empresa que eu trabalho é de desenvolvimento de software. Aí, se vocês quiserem participar de concurso de utilização de pacote, digite assim ali, porque eles vão fazer o que? Eles vão ver quais são os pacotes mais usados, eles querem ter uma métrica, o Debian que ele quer ter uma estatística. Porra, no mundo inteiro se usa SSH, né? 30% do mundo usa Postgres. Então, tudo que você for instalar daqui para frente, os pacotes, Nmap, que é sniffer de rede, coisa e tal, você está informando a Debian quais são os pacotes que você mais usa. Cara, para evitar consumo de banda, eu sou meio ignorante mesmo, né? Não. Então, o pessoal lá trabalha, a empresa que eu trabalho, caramba,
Então aqui, ó, aqui que eu falei para você, eu desmarco tudo, tá vendo? Tudo, até a utilitário standard do sistema, instalação zerada. O pessoal trabalha com desenvolvimento de software na minha empresa, então o cliente vai pedir, a gente tem que simular, como não dá para desenvolver lá dentro do cliente, a gente simula o ambiente do cliente já existente, o cara já tem, o cliente já tem um servidor rodando lá, né? Então a gente simula, pega uma máquina virtual e simula Debian Lene, JBoss 8, Postgres 6, Java 1.7, Java 7, né? Para que depois da entrega do software o cliente não venha dizer, ó, lá não roda. Então nós temos que fazer isso aí. Então, se essa VM entupir o disco dela, eu não posso ter o retrabalho de criar outra VM por causa de 1 GB, de 2 GB de espaço em disco. Então é aí que o LVM entra. Futuramente, se você tiver problemas com espaço em disco, você está preparado com o LVM para simplesmente acrescentar disco ali. Aqui ele vai instalar o Grub, naquela partição de 250 MB que a gente criou lá com o XT2, que é o _boot. Ele vai instalar lá, né? Olha lá, /dev /cda1. Aqui não coube ali, né? Colocando o Grub lá. Eu acho que o Grub deve ter uns 30, 40 MB, mas eu deixo 250 porque, igual eu falei, hoje em dia disco é barato. Tá retirando o CD. Próximo boot agora ele já boota direto pelo disco. Instalação completa, certinho, tudo perfeito. Vamos continuar. Ele vai reiniciar a VM agora. Tá aí, Debian GNU Linux, versão do kernel 3.2. Eu vou mostrar vai ficar um pouco ruim por causa do tamanho da janela. Deixa eu ver se eu consigo. Não adianta. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o esquema de particionamento ali. Dá pra mostrar pra vocês que o /var ficou em uma partição diferente. Vamos logar. Vamos limpar a tela. Então tá aí. Olha lá, ó. /dev /mapper /grupo 1 raiz é onde está. Pode ver que uso 14%. Foca nessa linha aqui que eu não tenho como mostrar com o mouse. Mas foca na linha /dev /mapper grupo 1 raiz. Olha ela na horizontal aí. Então o tipo foi o XT4 que nós utilizamos. O tamanho dela atual é de 5.6 GB. Está sendo usado 703 MB, que foi a instalação Debian limpa. Disponível 4,6 GB. Então ele tem uma proporção de 14% de uso e está montado em barra, tá? O último LVM que a gente criou está lá embaixo, a última linha, /dev /mapper grupo 1 -var. Ela está montada onde? Lá na última, na direita, o final da linha, /var, entendeu? Então, /var, tudo que está aqui dentro é partição separada. Quer ver? /var aqui. Esse diretório é uma partição. O que você colocar ali dentro é uma partição separada. Tudo isso aqui, esses diretórios, está vendo? Backups, cache, lib, local, log, tatatã, bababam, bababá. Tudo isso está numa partição separada, que é a partição de 2 GB, ok? Vamos parar de falar porque o vídeo está com mais de meia hora, cara. No próximo vídeo eu mostro para vocês, para a gente manipular, aumentar mais essa partição de 2 GB, aumentar a partição de 6 GB que ficou com a barra. Coisinha não é tão difícil também não. Beleza? Até mais.